Shabbat Shalom, meus irmãos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um estudo da Paraxá. E hoje nós vamos falar de duas Paraxás, duas porções, Behar e Bechukotai. Estamos aqui com o Arthur. Shabbat Shalom, Shabbat Arthur. Shalom, pessoal. Essa é a última porção do livro de Levítico, são as duas últimas, né? Nós vamos ler essas duas Parashots, e elas, individual, ela é pequena, mas juntando, ela fica bem interessante da gente estudar ela no conjunto. Então quero te convidar a vir estudar junto conosco. Se você puder curtir, comentar, compartilhar esse vídeo em todas as redes sociais, se puder fazer isso nesse primeiro momento, o YouTube vai entender como algoritmo que ele vai compartilhar com o maior número de pessoas o mais rápido também. Então escreva, comenta, compartilha, ativa o sininho para você receber todas as informações. Amém. Então eu vou ler a primeira porção e a gente vai comentando. Deixe nos comentários aí, mesmo que seja depois, a gente vai estar acompanhando todo o vídeo, então você não deixa de comentar aí embaixo. Vou ler a Levítico 25:1, que é a porção Behar. E o Eterno falou a Moisés no monte Sinai, dizendo: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando vierdes à terra que vos dou, a terra repousará um repouso em nome do Eterno. 6 anos semearás o teu campo, e 6 anos podarás a tua vinha, e recolherás o teu produto, mas no 7º ano será Shabat, de repouso para a terra. Shabat em nome do Eterno, não semearás teu campo, e não podarás tua vinha, não cegarás o que nascer por si mesmo, depois da ceifa, e não colherás as uvas separadas para ti, para a tua vinha. Será um ano de repouso para a tua terra. E os produtos do repouso da terra serão livres para comer, para vós e para todos igualmente, para ti, para teu servo, para a tua serva, para o teu empregado, para a tua hóspede, para habitar contigo, e para teu animal, e para o animal selvagem que houver em sua terra, e todo o seu produto para se comer. E contarás para ti 7 períodos de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que 7 períodos de anos totalizarão 49 anos. E farás soar o toque retinido do shofar aos 10 dias do 7º mês. No dia da expiação farei soar o shofar em toda a vossa terra. E santificarei o 50º ano, e proclamarei a liberdade para os escravos em toda a terra, para todos os seus moradores, ano do jubileu, Yovel. Será para vós, e tornareis cada um a sua possessão. E cada um da sua família voltareis, ele é jubileu. E o 50º ano será jubileu para vós. Não semeareis, não cegareis o que nascer por si mesmo, e não colhereis as uvas das vinhas separadas para vós. Porque ele é o jubileu. Santidade será para vós, do campo comereis do produto. Neste ano do jubileu, voltarei cada um à sua possessão. Bom, no livro, nós temos falado muito da questão do livro de Levítico. O povo, ele saiu do Egito, tinha uma cultura, não veio somente o povo hebreu, veio alguns egípcios, eram povos de outros lugares. Então eles tinham uma cultura, um jeito de viver, uma questão cultural de adorar outros ídolos. E o Senhor, no livro de Levítico, ele vem dando orientações. A partir do momento que o Moisés desce do Egito, do monte, ele vem e começa a dar as orientações de como as mulheres devem usar as roupas, como os homens, o sacerdote, como deve cuidar da casa, das instruções para a construção do tabernáculo, dos utensílios do tabernáculo, vai dar as orientações de como nós devemos ofertar, oferta de cereais, oferta de grãos, oferta de primícias, ofertas com gado, queimada de elevação. E nessa porção, ele vai falar do ano sabático. Não sei se você já ouviu falar sobre ano sabático, só que esse ano sabático que o Senhor está falando aqui nessa porção é um ano de descanso para a terra. É um ano onde a terra não vai produzir. Por quê? Porque a terra, ela depende do descanso também. Por quê? Porque Deus, ele não cria o Shabat
o sábado de descanso, ele cria somente para o homem descansar. Ele cria para que o homem tenha uma conexão com ele no descanso. Porque ele cria o homem no sexto dia e no sétimo ele descansa. Ele poderia ter criado o homem no segundo dia, no terceiro dia, só que a criação do sétimo dia não foi concernente, vou criar o sétimo dia para o homem. Não, ele cria o sétimo dia para ele. Então o homem, ele recebe as orientações. Você vai trabalhar, você vai dominar, você vai governar, você vai frutificar a terra. Só que depois dessa orientação, Deus descansa. Depois que Deus fala assim, você vai fazer essa função. Só que hoje, no caso do Shabat, é o dia do descanso. E o homem sabendo que tem que fazer, só que Deus fala assim, esse é o meu dia. Eu criei esse dia para você descansar, para você entrar em comunhão comigo, para você me adorar, para você deleitar, para você descansar de tudo aquilo que está acontecendo na sua vida. E aqui ele vai falar, 6 anos semeareis teu campo. Em 6 anos pode plantar. Estamos falando aqui da questão de lavoura. Se planta, aonde colhe, planta de novo, colhe, planta de novo, durante 6 anos. E aquele dono daquela lavoura, ele vai colher tudo aquilo que ele plantou durante esses 6 anos. Só que quando chega no final do 6º ano, tudo aquilo que foi plantado, ele vai colher. Ele vai dar para os servos, para o gado, para os animais selvagens, para as servas. Ele vai colher. Só que nesse 7º ano ele não vai poder plantar. Por quê? Porque a terra vai entrar em descanso. Só que não é para a terra entrar em descanso no sentido de Deus precisa que a terra descanse. A terra entrou em descanso porque um mandamento precisava ser cumprido. A submissão a Deus precisava ser cumprido até na terra. Então, durante 6 anos se planta, só que no 7º ano tem que deixar o tempo para o descanso da terra. Não porque a terra ela precisa somente de um descanso. Sim, a terra ela precisa de um descanso de questão de nutrientes e tudo mais. Só que é uma questão de submissão. Porque a terra, nós recebemos a terra para nós trabalharmos, nós trabalhamos, eu estudo, o Arthur estuda também, o Arthur trabalha, eu trabalho, você que está nos assistindo trabalha, estuda, faz faculdade. Só que entenda o seguinte, você só faz, eu só faço, o Arthur só faz porque ele permite. Porque ele permite. Se ele permite, então nós temos que nos apresentar em todo o Shabat e agradecer porque nós estudamos, agradecer porque nós trabalhamos, porque nós produzimos, agradecer se você planejou e deu certo, ok. Agradecer se você planejou e não deu certo, ok também. Apresentar tudo diante de Deus. E é isso que ele vai falar aqui, que a terra ela também precisa desse descanso. Trabalhar é muito bom, só que você descansar e desfrutar do seu trabalho é melhor ainda. Você trabalha. O que adianta trabalhar? Quando chega na idade mais avançada, um idoso, problema nas costas, problema de não sei o quê, todo o dinheiro que arrecadou durante a vida, tem que gastar agora com remédio. Isso mesmo. Né? Então, o Senhor ele também dá esse descanso para nós, para a gente entender que a nossa vida não é só trabalhar. Nós temos que descansar. E a produção, nesse contexto aqui, a produção do 6º ano, ele vai alimentar o 7º, vai alimentar o 8º. Por quê? Porque você plantou você não vai plantar no 7º, então você vai ter que plantar no 8º e você vai colher só no 9º. Então a colheita para do 6º ano, ela tem que ser suficiente para o 7º inteiro, o 8º, para que no 9º somente você possa colher. É isso mesmo. Não é isso? E é justamente isso que você está falando, você até deu o gancho que eu queria pegar, porque quando a gente lê isso daqui, a gente entende que, não, igual o Stefano falou sobre a submissão que o homem tem que ter ao Eterno, mas só que a submissão, ela vem quando tem a dependência do Eterno. Porque, igual ele falou, a gente planta 6 anos. No 6º, a gente tem que plantar que dá para o 7º, para o 8º e para o 9º. Porque no 7º a terra descansa, então a gente não pode plantar. No 7º, quer dizer, no 8º ano a gente vai plantar. E eu estava estudando
como na época a agricultura não era tão desenvolvida, certas coisas que eles plantavam demorava de 10 meses a 1 ano para eles poderem colher. Então, tipo assim, eles ficavam 3 anos praticamente sem o fruto que eles plantaram, e eles tinham que viver totalmente daquilo que o Eterno proporcionou para eles na sexta colheita, no 6º ano. Aí que entra a parte da submissão. Porque quando nós somos totalmente submissos e dependentes do Eterno, igual o Stefano falou, a gente tem que ter a ciência que tudo que acontece na minha vida é mediante a permissão do Eterno. Não tem outra alternativa. E aqui é justamente sobre isso, porque depois que eles plantam, ele fala sobre o Shemitah, que é esse descanso da terra, aí depois ele vem falando sobre o Iovel. Só que depois ele fala, até o final do capítulo 25, como se dava esses preceitos com a sociedade em si. Como que as coisas que aconteciam, como que ia acontecer no Iovel, que é o jubileu, que quando a pessoa completava 50 anos, as posses voltavam para elas. Tudo esse preceito que o Eterno preparou para o povo, a gente só vai entender que nós só podemos desfrutar disso quando nós somos totalmente dependentes do Senhor. Quando nós vamos aprender a viver, hoje se usa muito o termo comunidade, a igreja como comunidade, tipo, como eles viviam lá em Atos 2, nós precisamos entender que nós só vamos conseguir viver essa comunidade depois que nós somos totalmente dependentes do Senhor. Porque, tipo assim, eu compro uma terra do Stefano, só que eu tenho que ter ciência que quando ele completar 50 anos, essa terra vai voltar para ele. Tinha que voltar para ele. Só que eu precisava entender que eu sou totalmente dependente do Senhor e que o Senhor ia me capacitar para eu conseguir comprar outra terra quando essa terra voltasse para ele. Só que entenda que eu não estou falando sobre comprar terra. Eu estou falando sobre ser dependentes do Senhor. Hoje, a igreja, ela entrou numa onda de narcisismo, que ela entende que ela não depende de ninguém, de individualidade, que eu não preciso do Stefano, a vida dele é dele, a minha é minha, eu preciso daquilo que eu preciso, e ele que se vire com a dele. Só que a gente precisa entender que o corpo de Cristo, como diz lá em Efésios, é só um. É um corpo só, cujo Cristo é o cabeça. A gente precisa entender essas coisas que a filosofia hoje chama de ética e moral. Só que a ética e moral vem daqui, ó. A lei do Senhor, ela não é só como eu tenho que me portar na sociedade, mas como que eu tenho que me portar com o meu irmão também. Aí entra toda essa questão de sermos dependentes do Senhor. Confiarmos que o Senhor vai me dar a colheita no 6º ano, para que eu possa passar esses 3 anos totalmente dependente dele, que a minha família não vai passar fome, que eu não vou passar fome e eu vou ter para ajudar as pessoas que não têm. A gente precisa entender que é isso. O Shemitah, ele vem para nos ensinar isso, porque a dependência, ela só vem mediante a submissão. O Stefano falou do Shabat aí. Nós precisamos ter a ciência que eu me apresentar no Shabat do Senhor para agradecer. Senhor, obrigado porque concluímos mais um ciclo semanal. Obrigado porque na segunda o Senhor me ajudou, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo o Senhor nos ajudou. E isso é justamente depender do Senhor, porque eu posso ter dinheiro, eu posso ter poder, eu posso ter posses, mas só que se o Senhor falar, cara, acabou sua vida, Ele recolhe o seu espírito e acabou. Você vai lá, como diz a palavra, volta ao pó. E a gente precisa entender que nós, seres de carne, que o Senhor moldou, criou e soprou o fôlego de vida, nós somos totalmente dependentes dele, porque se a gente parar para pensar, a gente só vive hoje por conta do Senhor. Sim. Porque ele nos formou, pegou o barrinho lá, amassou, fez o Adão e soprou o fôlego de vida dele. E nós só estamos aqui hoje por conta desse ato. Porque igual o Stefano falou,
não é, eu tenho que me apresentar porque se eu não apresentar, o Senhor pesa a mão sobre mim. Não, é sobre ter um relacionamento com o Senhor. Porque quando o Senhor ele cria o jardim, o Senhor ele poderia ter feito inúmeras coisas. Da mesma forma que ele criou as aves, os animais, mandou a luz vir à tona, mas só que quando é o homem, ele veio e ele desce lá, o Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, e a palavra fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Isso é uma conotação de que o Senhor ele poderia ter feito tudo, mas quando é aquele ser que ele queria ter um relacionamento, ele abre mão de tudo e ele vem e forma um homem. E isso também traz uma conotação de dependência, porque a igreja hoje ela esqueceu essa parte do relacionamento, porque você só vai ser dependente de uma pessoa que você conhece. Porque hoje, vamos colocar pessoas que são menores de idade, eles são dependentes dos pais. Sim. Então você vai ser dependente de alguém que você conhece. Então nós só somos dependentes e submissos a pessoas que nós temos relacionamentos firmes, alianças concretas. E isso precisa vir à tona novamente na igreja. Eu creio, não sei se você já parou para perceber, o livro de Levítico ele é como se fosse uma techuvá para a igreja. Ele apresenta os termos e a gente fala, cara, eu preciso melhorar nisso. Eu preciso voltar para aprender a viver isso para que assim eu possa continuar a minha caminhada. Amém? Realmente, essa questão de se submeter diante do Senhor é difícil. É difícil você entrar em dependência e falar assim, ser dependente de Deus é fácil. Não é fácil. Não é fácil porque às vezes você está numa situação e vem cobrança de um lado, cobrança do outro, cobrança do lado, e você entra no descanso, aí começa cobrança, só que você não pode tomar nenhuma atitude, você não pode fazer nada, porque você entrou em descanso. Isso. Porque se você se apresenta no Shabat, você se apresenta na questão de você não trabalhar, você entrar em descanso, quando você não descansa, você se apresentou em vão. Porque quando nós nos apresentamos diante dele, é assim, Senhor, está aqui a minha semana, o domingo, a segunda, a terça, a quarta, a quinta e a sexta até às 18 horas, está aqui. Tudo que eu podia fazer, eu já fiz. Ao que estava ao meu alcance, se eu tinha que ligar para alguém, se eu tinha que falar, está aqui, entrego. Agora é com o Senhor. Por quê? Porque às 18 horas do sábado, ele vai entregar de volta para nós. E vai falar assim, você tem essas ferramentas aqui para você trabalhar durante essa semana. Isso. Então você vai fazer, porque o que eu fiz, o que eu estabeleci, eu já preparei. Eu já preparei por quê? Porque lá na Nova Aliança, no Novo Testamento, vai dizer assim, agindo Deus, quem impedirá? Quem que vai impedir quando ele age? Satanás, ele pode até tentar, às vezes, nos parar. Às vezes, colocando alguma enfermidade, que a gente não vai, a gente tem que ir para algum lugar, ele acaba nos impedindo de fazer alguma coisa. Mas quando Deus age, nele não tem principado, não tem potestade que possa se manifestar contra o Eterno trabalhando. Porque quando ele age, não tem nada que possa atrapalhar. Só que tudo isso se resume na submissão. De eu depender de Deus. É tão interessante que essa paraxá, ela entra debaixo da atmosfera da tribo de Issacar, da tribo que ela nos ensina a ser dependentes de Deus. E aqui ele vai falar de submissão. O homem de Israel se lembra assim que sua terra pertence a Deus, e a sua condição é de quem vive como um estrangeiro diante de Deus, assim como ele não trabalha e recolhe os frutos da sua plantação, e com o intuito de garantir a sua própria sobrevivência, pois ele depende de Deus. Então, o Senhor está nos chamando para nós dependermos dele. Depender dele. Por quê? Porque bem nessa porção, ele vai começar, e o Eterno falou a Moisés no Monte Sinai, dizendo, fala aos filhos de Israel. O Eterno está falando. O Eterno falou, porque o povo não quis ouvir Deus, ficou com medo. Então, não é uma mensagem, Moisés falando com o povo. Não,
O próprio Deus chegou em Moisés e falou assim, Moisés, diga ao povo de Israel que eles precisam separar um tempo de descanso. Isso. Pode falar. Esse tempo de descanso não é somente, eu vou trabalhar 7 e vou repousar 7. Não. É um momento de descanso de você desfrutar com a sua família. De você desfrutar de estudar a palavra de Deus, como nós estamos fazendo aqui com vocês. De você estar orando, de você estar em comunhão. Por quê? Porque trabalha, só que aí vem de férias, vem de não sei o que, não, que eu preciso. Aí você vê a sua família indo por água abaixo, você vê a sua família se decompondo aos poucos, porque ela não vai desmoronar de uma vez, ela vai perdendo uma comunhão, não janta mais na mesa, não se tem aquele negócio, mas eu não tenho dinheiro. Pega os seus filhos, vai na praça, vai tomar um sorvete, vai andar, vai estar em comunhão com ele. Não vem dar férias para trabalhar somente. Pega as suas férias, pega um dia da semana e vai estar com seus filhos, vai estar com sua família. Não tem filho, é um casal, vai andar com a esposa, com o marido, vai tomar um sorvete, vai para jantar, vai fazer uma viagem, mas entre em descanso. Porque quando nós descansamos, nós falamos, Senhor, o meu trabalho depende do Senhor. Por quê? Porque se o Espírito de Deus não estiver dentro de nós, como nós iremos trabalhar? Muitas vezes a gente acaba eu não indo estudar, não indo para a faculdade, indo para ir para a escola ou trabalhar no modo geral. Às vezes problema de saúde, às vezes não deu certo, um imprevisto aconteceu. Só que aí, e o que você tinha planejado? É a mesma coisa. Muitos dormem, mas não acordam. Isso. E é justamente isso que você está falando, porque no verso 38 aqui, do capítulo 25, ele vai falar, eu sou Adonai, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito, a fim de dar a vocês a terra de Canaã e ser o seu Deus. Igual você está falando, os sábios, eles falam que o Shabat, o descanso, ele é a coluna vertebral. É como se fosse o quê? Sem aquilo, você não vai conseguir se mover. Você não vai conseguir fazer aquilo que você tem. Igual o Stefano falou. Às vezes você trabalha, não permite o descanso, você não se dá esse descanso, você fica doente, vem alguma doença sobre você, você acaba perdendo pessoas que você ama. E isso vai fazer o quê? Vai fazer você parar. Vai fazer você ficar parado no seu ministério, na sua vida pessoal, na sua vida de trabalho. Entendeu? Então a gente precisa se atentar a isso, porque nós, como seres dependentes do Senhor, Ele estabelece o Shabat para quê? Para que a gente possa ter esse tempo de descanso, nos apresentarmos a Ele, criar um vínculo, um relacionamento com o Senhor, para que nós possamos ser totalmente dependentes dEle, e quando nós precisarmos dessa dependência, Ele entra em ação ao nosso favor. Ele vem com a provisão naquela área que a gente precisa, seja financeira, seja física, seja de saúde, seja mental. Ele vem com aquele suprimento que nós precisamos e a provisão dele nos supre. Nós precisamos entender e compreender que nós sermos totalmente dependentes do Senhor não está só ligado na parte financeira. A gente tem que entender que ser totalmente dependente do Senhor tem a ver com relacionamento. Eu ser totalmente dependente do favor do Senhor, eu ser totalmente dependente das palavras que Ele me ensina, eu ser totalmente dependente daquilo que Ele me apresenta quando eu estou passando por um momento difícil. Isso sim é ser totalmente dependente do Senhor. E a igreja em si, ela abandonou esse relacionamento, porque se criaram muitos mecanismos, muitos métodos para quê? Para atrair pessoas, mas deixaram o relacionamento e a dependência com o Senhor de lado. Hoje focam muito na quantidade, mas deixaram de lado a qualidade. A qualidade de ter um relacionamento, a qualidade de ser totalmente dependente do Senhor. E é justamente isso que ele vai abordar no final dessa paraxá, no começo do versículo 1 do capítulo 26, ele vai abordar totalmente
essa parte. Não façam ídolos para si, não ergam estátuas esculpidas ou coluna, não colocam nenhuma pedra esculpida ou nenhum ponto de sua terra com o objetivo de prostrar-se diante dela. Eu sou Adonai, o Deus de vocês. Guardem os meus Shabats e reverenciem o meu santuário. Eu sou o Adonai. Aqui ele fala justamente sobre isso. Porque desde quando o povo sai do Egito, isso é uma frase que o Senhor ele repete muito: não façam ídolos para vocês, não façam ídolos para vocês, não ergam altares, não façam ofertas a deuses estranhos. E é justamente isso, porque o povo ele estava imerso numa cultura que ele era dependente de vários deuses. Tinha o deus do sol, o deus da colheita, o deus das águas, o deus do Nilo. E eles, imersos nessa cultura, eles pensavam que o quê? A dependência deles só viriam se eles adorassem aquele deus, como tipo assim, aquele deus, um deus estátua aqui. Só que não era isso. A dependência do Senhor é se relacionar com o Senhor. Eu tenho que ser totalmente dependente de ouvir a voz dele falando comigo. Eu tenho que ser totalmente dependente de entender aquilo que o Senhor está falando, para que aí sim eu possa entender e entrar no Shabat. Então, entender aquilo que ele me falou durante esse período, seja na semana, seja nos meses, nos anos, para que aí sim eu realmente descanse no Senhor. Eu tenha o descanso que ele tem para me proporcionar. Porque o povo, você pode ver que enquanto o povo estava com outros deuses estranhos no meio deles, eles não conseguiam descansar totalmente. Era uma praga, era alguém que se levantava com rebelião lá e a terra engolia, era doença, era guerra, o povo batalhando e não conseguia ganhar. Quando eles entenderam, eu falei, cara, a gente tem que focar no Senhor. Aí que as coisas começaram a melhorar para eles. Sim. Amém? E se eu não entrar nesse descanso, tem algum problema? Olha, no verso 26, no capítulo 26, verso 34. Então a terra satisfará os anos sabáticos que ela não repousou durante todos os dias de sua assolação, e vos estarei na terra dos vossos inimigos. Então a terra repousará, satisfará os anos sabáticos que ele não repousou. Todos os dias da sua assolação repousará o que não repousou em vossos anos sabáticos durante vossa estada sobre ela. Meu Deus, Stefano, agora a gente vai ter uma punição porque a gente não descansou? Bem, não é por aí. No comentário do Rabino Sanson, ele vai dizer assim: a vossa terra será assolada. Vocês sem a terra e a terra sem vocês, nenhum de vocês prosperará ou florescerá separadamente. O que a gente falou aqui agora da questão de terra, o físico, lavoura e tudo mais. Mas vamos falar da terra homem. Quando você trabalha, quando está cansado, trabalha e não dorme, aí trabalha de manhã, de tarde, chega de noite, tem que fazer planejamento, tem que fazer relatório. Você trabalha manhã, tarde e noite, e o feriado, e final de semana. Sabe o que vai acontecer com você? Com esse excesso do trabalho? No final, pode ser no final de alguns anos, ou pode ser no mesmo ano, no mesmo dia, pode ocasionar doenças, enfermidades, problemas no corpo, de ansiedade, depressão, pode ocasionar problemas no intestino, no fígado, no baço, nos rins. Por quê? Por conta desse excesso. O Senhor estabeleceu o descanso, não é porque ele não tinha o que fazer, acabou tudo, quando viu que não tinha mais o que fazer, ele tinha criado todas as coisas, então ele viu que realmente não tinha nada, vou descansar. Não. Ele já estabeleceu isso para nós termos contato com ele
e, por consequência, o ser humano ficaria aliviado e preparado para uma nova semana, para um novo tempo. Por isso que se nós não entrarmos em descanso, se a gente não descansar, a terra, o corpo humano, por quê? Porque no livro lá em Tessalonicenses vai dizer assim, nós somos espírito, temos uma alma e habitamos no corpo. Quando a alma está sobrecarregada, ela vem e ela transpassa para o corpo. O que é doença do corpo? Doença do corpo é se beliscar, se você machucar, se você cortar, isso é coisas do corpo. Só que se porventura o seu corpo está com uma dermatite, caspa, problemas na pele, problemas, acidez no sangue, você vai procurar um especialista, vai procurar um dermatologista. Só que o dermatologista vai falar assim, quando que você dá esses problemas na sua pele? Quando eu fico muito nervoso. Quando eu fico muito estressado. Tá, então adianta você ir no dermatologista? Não vai adiantar você ir no dermatologista. Porque o problema não está na sua pele. O problema está em você organizar a sua emoção. Então, quando você tem essa questão de responder no corpo, é porque ou o seu espírito ou a sua alma, elas estão tão sobrecarregadas que está refletindo no seu corpo. Yeshua, numa situação, ele estava passando por uma cidade e encontrou uma mulher que andou 18 anos encurvada. Ele olhou para ela e ele falou assim, Jesus, e agora? Cura essa mulher. De certo que essa mulher ela já teria procurado os melhores fisioterapeutas da época, nem sei, não, eu creio que não existia a fisioterapia, mas procurado alguém para arrumar as costas, endireitar a coluna dela. Só que Jesus olhou, só que quando ele olhou para ela, ele viu dentro dela um espírito de enfermidade. Ele expulsou o espírito dela e ela voltou. O problema daquela mulher não estava no corpo. Não era questão de procurar um fisioterapeuta. O problema da mulher não estava nela ficar encurvada durante muito tempo na mesma posição trabalhando. O problema daquela mulher era que ela tinha um espírito de enfermidade. Então precisamos entender o que está acontecendo no nosso corpo. Às vezes o que está acontecendo no nosso corpo, um desgaste, uma opressão, um sentimento de derrota, é porque você tem parado para descansar. Porque a Paraxá ela vai falar assim, que a terra, porque aqui, quando a Torá, a Bíblia vai falar de terra, de planeta, o T é maiúsculo. O T é maiúsculo. Quando tem o T minúsculo, a associação nós temos de terra, que não é uma terra, não é uma terra, o globo terrestre, e também não fala sobre a terra, o homem. Se nós não entramos em descanso, a terra, homem, ela vai pedir, eu preciso que ele descansa. E o método que o corpo pede para descansar é colocando doença. É falando assim, pois bem, preciso parar essa pessoa, porque ele não descansa. E vai falar aqui, olha que interessante. No final 34 vai dizer assim, então a terra repousará e satisfará os anos sabáticos que ela não repousou. Já parou para imaginar quantos shabat a gente às vezes pula ou a gente não se apresenta e lá na frente a gente passa a quantidade de dias certinho do shabat que não se apresentou, dos anos que a gente vendeu. Todos os dias da sua assolação repousará o que não repousou os vossos anos sabáticos durante a vossa estada sobre ela. Então é algo que precisamos, não é, eu repito, não é descansar porque Deus não tinha o que fazer, é descansar para a gente desfrutar e falar assim, Senhor, o que o Senhor tem para essa semana para mim? O que o Senhor tem que eu preciso fazer? O pai de família, eu preciso trabalhar, eu preciso sustentar a minha casa. Uma mãe, eu preciso edificar, eu preciso trazer o fundamento para minha casa, para os meus filhos, para o meu marido. Você, filho, eu preciso estudar, eu preciso fazer porque eu sou a herança dessa casa. Mas se não descansa, se não desfruta, se não entra em submissão, se não entra em humildade, se você não entra em arrependimento pela sua casa, pela sua vida, pela sua família, se você não se apresenta diante de Deus, uma hora o corpo vai parar. Ana, durante
Muito tempo ela subia no templo para orar e pedia filho, pedia. O sacerdote olha para ela e fala assim, e aí mulher, o que está acontecendo com você? Ela fala assim, eu tenho a alma, eu tenho o espírito angustiado. A angústia daquela mulher não vinha de um problema de alma. A angústia daquela mulher vinha um problema do espírito que ela queria, porque ela queria ter um filho, mas ela não queria ter um filho, Senhor, eu quero ter um filho só por ter. Ela queria ter um filho para entregar ele para o Senhor, para ir trabalhar na casa de Deus. E quando o sacerdote ouviu isso dela, ele até julgou ela, falou assim, a parte desse vinho, essa mulher tá bêbada. Aí você olha e fala assim, a mulher tinha um marido banana em casa e um sacerdote omisso. Ela tinha só Deus, literalmente. E ela chegou e falou assim, Deus, eu só tenho o Senhor. E se o Senhor me der um filho, eu entrego ele. Quando ela falou isso, o sacerdote olhou para ela e falou assim, então, pois bem, que seja concedido o desejo do seu coração. Passou alguns anos e ela estava com a criança no braço. Por quê? Porque ele concordou com a oração dela. E aquele abatimento dela era porque ela estava aflita, querendo um filho. Então, o Senhor está nos chamando para entrar em realmente submissão, em submeter a palavra dele. Eu repito, não é fácil submeter. Não é fácil, os trem estão dando tudo, às vezes está dando tudo errado nos nossos olhos. Só que Deus fala assim, só me ouça. O caos, a tempestade está batendo no barco e Jesus dormindo no barco. E ele está falando assim, só descansa. O que você notou aí? Compartilha. Não, estava lendo aqui o capítulo 26, o começo, e o verso 3 começa assim, Se viverem de acordo com os meus regulamentos, observarem e obedecerem às minhas leis, darei a vocês a chuva necessária na estação, e a terra dará o seu produto, as árvores no campo frutificarão, sua debulha se estenderá, até a colheita da uva, a colheita da uva se estenderá. Até o tempo de semeadura, comerão quanto quiserem e viverão em segurança em sua terra. Darei a Shalom à terra, vocês se deitarão para dormir sem medo de ninguém. Livrarei a terra dos animais selvagens, a espada passará por sua terra, perseguirão seus inimigos e eles cairão diante da sua espada. 5 de vocês perseguirão 100 e 100 perseguirá 10.000. Seus inimigos cairão diante da sua espada. Eu me voltarei para vocês e os tornarei férteis, aumentarei seu número e manterei a minha aliança com vocês. Todos comerão o que desejam da colheita do ano anterior e jogarão fora o que sobrar dela para dar espaço à nova. Estabelecerei o meu tabernáculo entre vocês e não os rejeitarei. Andarei com vocês e serei seu Deus. Vocês serão o meu povo. Eu sou Adonai, Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito, para que os não fossem escravos dele. Eu quebrei as barras do seu jugo, para que andem de cabeça erguida. No entanto, se não ouvirem e não obedecerem essas mitzvot, essas leis, se vocês abominarem os meus regulamentos e rejeitarem as minhas regras, a fim de não obedecerem a todas as minhas leis e cancelarem a minha aliança, eu da minha parte farei isso com vocês. Trarei terror a vocês, doenças devastadoras, febres crônicas para turvar a sua visão. E os exaurirei a sua força, semearão sem sucesso, pois seus inimigos comerão as espigas, virarei o meu rosto contra vocês, seus inimigos os derrotarão, quem odiar vocês haverão de persegui-lo e vocês fugirão mesmo quando ninguém estiver perseguindo. Se essas coisas não os fizerem ouvir-me, eu os disciplinarei 7 vezes mais por seus pecados. Quebrarei o orgulho do seu poder, tornarei seu céu como ferro e o seu solo como bronze. Vocês gastarão as suas forças em vão, pois a terra não produzirá, nem a árvore dos campos frutificarão. Eita.
Só que o engraçado é que ele começa, se viverem de acordo com os meus regulamentos, observarem e obedecerem as minhas leis. Só que quando você vai ver lá os mandamentos, qual que é o quarto mandamento? Guardar o Shabat. Então, você vê que as leis, ela tá imersa nessa provisão do Senhor. Só que para eu me submeter e cumprir as leis, aí entra a parte do relacionamento. Só que quando nós cumprimos, nós temos provisão, porque ele vai falar que a terra dará o seu fruto. Nós temos paz, porque ele enfatiza, darei shalom à terra. Shalom é paz. A gente vai ter segurança, porque vai falar que a gente vai deitar e dormir em paz. E a gente vai ter poder e força, porque vai falar que 5 perseguirão 100 e 100 perseguirá 10.000. E todos cairão ao fio da nossa espada. Só que para a gente entender tudo isso, eu não tenho que só ler e guardar para mim. Eu tenho que praticar. Eu tenho que... porque ele fala de viver, se viverem de acordo com os meus mandamentos, observarem e obedecerem as minhas leis. Não é só eu tenho que viver aquilo que eu estudo e guardar, observar e obedecer às leis. Não é só, eu estudo, eu sei que eu não posso roubar, eu sei que eu não posso matar, eu sei que eu tenho que guardar o sábado. Mas se eu não praticar isso, vai entrar que começa no verso 14. No entanto, se não ouvirem e não obedecerem às minhas leis, se vocês abominarem os meus regulamentos e rejeitarem a minha regra a fim de obedecer todas as minhas leis e cancelarem a minha aliança, eu, da minha parte, farei isso a vocês. Trarei terror a vocês. Entra a parte que você falou. Se eu não cumpro, se eu não guardo o Shabat, se eu não guardo as leis, vai começar a aparecer coisas na minha vida que a gente vai botar a culpa tudo no diabo. O diabo está trazendo isso para minha vida, o diabo está fazendo isso comigo. O diabo lá longe. Só que é uma frase que eu gosto muito de usar, às vezes o diabo da nossa vida está sendo a gente mesmo. Que a gente que está fazendo e aquilo que a gente está recebendo é só consequência das minhas atitudes. Daquilo que eu estou fazendo, daquilo que eu estou profanando que não é certo, que eu estou fazendo que não é certo. Aí a gente tem a mania de tudo culpar o diabo. Só que às vezes é a gente que não está guardando, a gente que não está cumprindo, a gente que não está obedecendo às leis do Senhor. E às vezes acontece que a gente está dentro da igreja, a gente está inserido aquele ciclo de convivência que eu escuto, eu canto uma música lá no louvor, eu escuto a palavra, eu oro, mas só que às vezes o nosso relacionamento com o Senhor não está nos padrões que Ele designou. Porque quando a gente vai ver lá em Gênesis, o Senhor, Ele habitava no jardim com Adão. Ele morava no jardim com Adão. E esse relacionamento que se propôs lá era um padrão que era para ser seguido. Só que o pecado nos afastou do Senhor. Eu não lembro onde que fala que o pecado nos afasta. Não lembro agora. Eu esqueci também o versículo. Vai falar que o pecado nos afastou do Senhor. E isso é justamente porque nós, seres criados pelo Eterno, nós tínhamos que ser totalmente gratos pelo dom da vida que Ele nos deu. Mas só que a gente foca tanto no poder, a gente foca tanto naquilo, porque quando a gente vai ver Nimrod mesmo, no meu ponto de vista, Nimrod ele queria construir a Torre de Babel para desafiar a Deus, porque o Senhor falou que ninguém entraria no jardim mais. Ele falou, cara, eu vou construir uma torre, eu vou subir lá para me mostrar que eu entro nesse jardim. Aí entra a parte da confusão, que eu não quero abordar esse tema. Só que a gente precisa entender que o relacionamento, ele tem que ser o nosso foco. Eu posso estudar, eu posso falar, eu posso pregar, eu posso cantar, eu posso falar que eu sou adorador, mas se eu não tenho relacionamento concreto com o Senhor, não vai adiantar de nada. Desculpa dizer a forma que eu estou falando, mas para você viver isso, tudo que, eu quero viver como Samuel, quero viver como Ana, eu quero que o meu ventre se abra,
quero que a minha colheita seja farta. Mas se eu não tenho relacionamento com o Senhor, qual a legalidade que eu vou ter de viver isso? É engraçado que as pessoas só querem o lado bom do milagre. Ué. Só que não quer passar pelo processo até chegar ao milagre. Isso. Quero ser igual a Ana. Ok. Você quer ser igual a Ana? Beleza. Então vai ter um marido omisso, vai ter um marido banana, vai ter uma perseguição dentro da própria casa com outra esposa, vai ter um sacerdote omisso. Aí você vai ter toda essa aflição. Aí sim você vai ter o filho. E aí entra a seguinte situação. Vai entregar o filho? Eu quero ter a vida do profeta Samuel. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus, como foi Davi. Eu quero ter a unção. Eu quero ter autoridade, como Paulo teve. Elias. Ok, vamos pensar aqui. Vamos pegar Paulo, rapidinho. Você quer mesmo ter a autoridade de Paulo? Paulo, se você olhar, carta aos Efésios, carta à igreja de Galácia, carta a Corinto, carta Tessalonicense, carta... Aí você fala assim, meu Deus, Paulo escreveu o Novo Testamento preso. Por isso que era carta. Não, mas ele foi no mundo espiritual, ele escreveu sobre nós temos que lutar não é contra seres humanos, mas contra principados, poderes, só que ele passou a metade da vida dele escrevendo o Novo Testamento dentro da cadeia. E morreu sem cabeça. Só carta. E a carta demorava para chegar e chegava a carta. E aí, você quer ter realmente? O que nós precisamos? O que nós precisamos é de criar uma intimidade com Deus. Isso. E nós temos as experiências que Ele quer ter conosco. Não de vivermos de experiência dos outros, mas sim de nós vivemos a nossa experiência com o Eterno. Porque o Arthur falou da questão do mandamento. Hoje, qual que é o problema de você seguir os 10 mandamentos? O maior problema de você seguir os 10 mandamentos é o sábado. É aguardar, se apresentar no Shabat. É o crente. Vamos falar do crente. Você ama Deus acima de todas as coisas? Ok. Você ama? Amo. Ama. Faz imagem de escultura? Não. Ok. Dá falso testemunho? Falso testemunho? Não pode. Rouba? Não. Adultera? Não. Cobiça as coisas do outro? Você honra o teu pai e tua mãe? Honra. Aí você tem todos os mandamentos. Aí chega no 4º mandamento, pá! Sábado. Não, porque não pode. Não, que o sábado do judeu, que sábado não pode fazer nada. Cara, o que proíbe, o que você coloca na sua cabeça que não pode seguir os mandamentos, é o 4º mandamento, que é o sábado. Só que não é de você guardar o sábado, porque eu tenho que guardar o sábado. Não, você não vai guardar o sábado porque ele é sábado depois de sexta-feira. Você vai se apresentar no Shabat porque o Pai estabeleceu o descanso para você ter intimidade com Ele. Não é para você, vou deitar na minha rede aqui e a preguiça vai tomar conta de mim. Não, você entrar em intimidade com Ele, Isso é descansar. A Haftarah, Abrit Hadashah, no livro de Lucas, capítulo 4, vai falar que Jesus chegou na sinagoga, a sinagoga estava funcionando lá, estavam tendo o ensino, num sábado, um homem veio, entregou um livro para ele recitou a profecias de Isaías 61. Isaías, ele recitou a profecia que o Espírito de Deus está sobre mim, me ungiu para pregar e fazer tudo o que tinha que fazer. Só que quando o povo ouviu, eles ficaram abismados, ficaram encantados com o que Jesus estava falando. Só que os seguidores da lei não receberam ele. Quando não receberam ele, ele vai falar assim, é a mesma coisa que aconteceu na época do profeta Elias. A seca durante 3 anos e meio. Isso está lá em Lucas 4, capítulo 21. Aconteceu com Elias, aconteceu com Eliseu. Profeta de casa não tem honra dentro da sua terra. E ele vai falar que o povo, que os defensores da lei, eles foram e conduziram Jesus para Jesus ser morto, pular do penhasco.
Só que mal eles sabiam que Jesus já tinha ido no penhasco, que quando foi escrito lá em Lucas 4, em Lucas, no mesmo capítulo, Jesus já tinha sido tentado por Satanás. E o povo queria empurrar Jesus lá do alto lá. Só que aí ele chegou, se desviou do povo e foi embora. Ele não brigou, não questionou. Por quê? Porque a Bíblia fala que a letra mata, mas o Espírito vivifica. O que é isso? A lei, ela veio para todos. Só que quando nós cumprimos a lei, quando nós obedecemos os mandamentos, quando nós nos apresentamos, como que a gente entra em intimidade com Deus? Quando nós cumprimos os mandamentos. Jesus, ele veio para cumprir. Termina o Velho Testamento falando, creia nas leis de Moisés, confie nas leis de Moisés. E começa o Novo Testamento, Jesus dizendo, não vim para abrogar a lei, mas vim para cumprir até que se passe o céu e a terra. A terra e o céu já passou? Não, então a lei ela vigora. E qual que é a lei maior? É os 10 mandamentos. É os 10 mandamentos. E nós estamos a poucos dias da festa de Pentecoste. Isso mesmo. Da festa onde foi a época, foi o momento em que Moshe, recebeu as tábuas da aliança, as tábuas da lei. Uma concernente a Deus e a outra concernente ao Filho. Como nós devemos nos portar diante de Deus. E a outra, como nós devemos comportar diante das pessoas. Sociedade. Porque Yeshua falou, os 2 maiores mandamentos são amar a Deus acima de todas as coisas. E seu irmão como a ti mesmo. Isso é o primeiro mandamento, o amar a Deus. O primeiro mandamento, a primeira tábua. E amar o próximo é a primeira parte da segunda tábua. Então, a primeira tábua é Deus. E a segunda, como devemos nos apresentar diante do Filho e com a sociedade. Isso mesmo. Amém? Amém. Pois bem, gente. Existe um costume, quando termina de ler um livro da Torá. Hoje nós estamos terminando de ler Levítico 27, quero só ler o verso 34. Estes são os preceitos que o Eterno ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. E nós falamos uma frase, ela é em hebraico, porque um tempo agora se encerrou, agora o Senhor precisa nos abençoar e nos habilitar para um tempo que vamos entrar. Que agora nós vamos começar a ler o livro de Números. E Números o começo do livro de Números é só censo, né? Só número. Literalmente, número. Censo. Levanta quantas tribos, número de tribo, levanta, então, vai começar a fazer o censo. E Bamidbar. Esse mesmo. Então, nós vamos falar aqui, eu vou falar com vocês, o Arthur vai repetir após mim essa frase. E depois a gente vai falar em português. Você repita aí também. Hazak, Hazak, Venit, Hazek. Hazak, Hazak, Venit, Hazek. Significa força, força, que sejamos fortalecidos. Força, força. E há um novo tempo para nós, há um novo tempo estabelecido para os filhos, debaixo dessa atmosfera. E não deixe de estudar a Paraxá. Quando nós estudamos a Paraxá ela vai falar realmente do nosso dia, da nossa semana, de como a gente está. Mas vocês estão lendo de novo, vai ler Números? Sim, só que agora num outro entendimento, numa outra atmosfera. Amém? Amém. Arthur, ora para nós então. Jesus, nós rendemos graças a Ti, nós agradecemos por esse período que nós passamos juntos aqui, estudando, desenvolvendo um relacionamento com o Senhor. Nós somos gratos. E peço que o Senhor abençoe a cada um que estão aqui conosco, nos assistindo, nos acompanhando. Que a Shalom do Senhor, que esse Shabat seja um Shabat de descanso, Amém. Meditando e mergulhando na palavra do Senhor para conhecer realmente, profundamente quem o Senhor é. Conhecer as suas obras, conhecer as suas benfeitorias, conhecer os seus atributos, quem o Senhor verdadeiramente é.
nós somos gratos. Eu peço que o Senhor fortaleça cada um, como o Stefano falou, Razak, Venite, Razek. Que o Senhor fortaleça as pernas, os braços de cada um para prosseguirem nessa caminhada. Nós somos gratos e agradecemos a sua bondade e a sua misericórdia. Amém. Amém. Obrigado você que nos assistiu. Se você puder curtir, comentar, compartilhar, ativa o sininho para receber todas as notificações, receber todas as novidades. Se inscreva nesse canal novamente e nos acompanhe no Instagram e no TikTok do Abba School, que a gente vai estar postando várias coisas lá. E lembrando que daqui 15 dias, mais ou menos 15 dias, tem uma Escola do Cordeiro, né? Isso. Não se esqueça, é 15 dias, né? 5, 6, 7, 8. Dia 5, 6, 7, 8 de junho, aqui no Abba School, aqui em Goiânia, nós teremos a Escola do Cordeiro. Você é muito bem-vindo, nós te convidamos. Faça a inscrição lá no link da bio do Instagram. Deus abençoe. Amém.